O câncer de pele é o tipo mais comum de câncer no Brasil e no mundo, e apesar de muitas vezes ser associado a casos menos agressivos, ele ainda representa risco, sofrimento e mortes, especialmente quando existe um diagnóstico tarde. Pois é, e agora pesquisadores da Unicamp estão avançando em um caminho bastante promissor, viu, Sandra? O Hum. desenvolvimento de um tratamento inovador que alia química e medicina para combater os tumores de pele com mais precisão e menos efeitos colaterais. E essa pesquisa não nasce só ali no laboratório, mas também da necessidade de milhares de pacientes que Uhum. convivem com medo do diagnóstico e com os limites das próprias terapias, né? Pois é. Para entender um pouquinho mais como muda, o que muda com esse novo tratamento, como ele funciona e o que ainda precisa acontecer até que ele chegue aos pacientes, a gente conversa agora com a professora Carmen Silvia Passos Lima, titular do Departamento de Radiologia e Oncologia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, e com o professor Pedro Paulo Corbi, do Instituto de Química da Unicamp. Muito bom dia aos dois, muito bem-vindos. Bom dia. Bom Bom dia. dia a vocês. E eu já começo perguntando para a professora Carmen, do ponto de vista clínico, né? Qual é hoje o principal desafio no tratamento do câncer de pele e de que forma esse novo estudo pode representar uma mudança real para esses pacientes? Então, câncer de pele, o tratamento convencional, o tradicional do câncer de pele é a cirurgia, a remoção cirúrgica do tumor. O problema é que esses tumores, em geral, eles aparecem em regiões expostas ao sol. Então, como membros superiores, como mãos, rosto, principalmente, pescoço. E usualmente nessas regiões, né, a remoção cirúrgica do tumor, ela pode deixar sequelas estéticas, então as mulheres não gostam nada disso, e sequelas funcionais também, que são até mais importantes. Então, por exemplo, se um tumor é localizado no lábio, com essa ressecção cirúrgica é possível que o paciente perca uma parte desse lábio e isso compromete a fala, compromete a deglutição desse indivíduo. Então, são sequelas importantes. Uhum. Existem também tratamentos não cirúrgicos, como terapia-alvo, como imunoterapia, mas essas terapêuticas, elas são bastante de alto custo e elas não são disponíveis no Sistema Único de Saúde, né, no SUS, que é onde a grande parte dos pacientes, né, brasileiros, eles são acompanhados, eles são tratados. Sim. Ô Pedro, agora olhando para a química, né? O que torna essa abordagem diferente dos tratamentos que já existem e por que ela é considerada promissora do ponto de vista científico? Bom, o nosso grupo de pesquisas, ele já trabalha com complexos à base de prata, né, conhecidos como metalofármacos, que têm atividades antibacterianas e antitumorais há pelo menos uma década. Um dos compostos que merece destaque nesse momento é um dos compostos que é preparado pela adição da prata, a nimesulida, né? Ele foi preparado e caracterizado no nosso grupo há mais de uma década, como eu disse. O diferencial dele, nesse caso, é o seguinte: a gente combina a nimesulida, que é um agente anti-inflamatório, que ele é bem estabelecido e que, inclusive, pode ser aplicado como um gel tópico, proporcionando alívio, né, em caso de inflamações localizadas. E o que a gente fez? A gente combinou essa nimesulida, né, com um composto de prata que ele pode ter uma dupla atividade, no qual a nimesulida ela pode atuar como um agente anti-inflamatório localizado e, ao mesmo tempo, ele vai liberando a prata lentamente, e essa prata pode agir bloqueando a proliferação das células tumorais. Então, esse bloqueio de proliferação, para nós, é o objetivo desejado principal nesse composto. Então, a gente está aliando, na verdade, duas propriedades num único composto. E isso talvez seja justamente a questão mais inovadora, né, que se diz respeito a essa possibilidade. Menos efeitos Exatamente. colaterais, talvez, e mais qualidade para o paciente ou no tratamento? Isso, na verdade, assim, por ser um tratamento tópico, né, e inovador nesse caso, o que a gente espera realmente é que ele traga mais conforto para o paciente. A doutora Carmen pode complementar depois, né?
E também a forma de aplicação, que o paciente ele vai trocar esse curativo apenas a cada 2 dias. Então, isso traz a ele conforto, segurança. A gente espera, sim, por ser um tratamento tópico, inovador, que ele possa trazer, de fato, reações adversas num nível bem menor. E, doutora Carmen, e isso qualifica também a criação, então, de novas terapias contra o câncer? Ah, sem dúvida. Quer dizer, já há algum tempo que é proposta o tratamento tópico desses tumores. O problema é que a maior parte desses tratamentos propostos e os poucos que existem disponíveis já no mercado, eles têm uma grande desvantagem, que é o fato de não penetrarem na pele. Quer dizer, a pele tem uma camada de proteção e eles podem não penetrar na pele e tratar efetivamente esses tumores. Então, eles são indicados apenas para pacientes que têm tumores superficiais. E o que nós vimos anteriormente, né, em estudo em animais, é que esse composto ele não atinge apenas os tumores superficiais, mas muito possivelmente os tumores mais profundos. Então, nós avaliamos, né, nós estudamos camundongos, e nesses camundongos foram induzidos tumores de pele do tipo que é para o qual esse tratamento se aplica. E os camundongos eles desenvolveram tumores bastante importantes, bastante grandes e muito possivelmente profundos também. E Uhum. quando eles foram tratados com esse curativo, nós observamos remissão do tumor, remissão importante das dimensões do tumor e até resposta completa. Então, sugerindo que, de fato, esse tratamento ele penetre mais profundamente na pele do que os que existem no momento no mercado. Agora, uma dúvida aqui mais voltada para o Pedro, né, com relação a como a química atua nas células nas células que têm tumor. Como é que a química ajuda a ensinar o medicamento? Porque a gente vê, por exemplo, a quimioterapia, né, sempre fazendo alguns efeitos colaterais nas pessoas. Como é que o composto químico sabe qual é a célula que ele tem que atacar e para evitar de atacar uma célula saudável? Essa é uma pergunta bastante interessante. O que mais se busca hoje é a seletividade, né? Uma das maiores dificuldades que a gente tem é desenvolver um composto que ele de fato seja eficiente no tratamento e ao mesmo tempo seletivo. Os fármacos de platina são hoje fármacos de primeira linha no tratamento de muitos tipos de câncer. Novamente, a doutora Carmen pode confirmar depois, tumores de cabeça e pescoço. São utilizados no mundo todo, cisplatina, carboplatina, oxaliplatina, né? Mas qual é a grande dificuldade? É a seletividade. Então, se o alvo, por exemplo, é o DNA de uma célula tumoral, ele pode também atuar em células normais, né? E isso acontece. O que se busca hoje, química, é construir um sistema que a gente chama de sistema bioconjugado, em que você possa ter a sua molécula, o seu fármaco ligado a um direcionador para uma célula específica. Esse é um dos maiores desafios que a gente tem hoje quando a gente fala de quimioterapia. Esse fármaco que a gente está apresentando, e na verdade tem vários outros que a gente trabalha, ele é um quimioterápico para uso tópico, né? Nesse caso, talvez pela forma de aplicação que a gente tem, como a doutora Carmen disse, a gente não tem observado problemas de toxicidade, né? Que pudessem dificultar a sua aplicação. Mas essa é uma pergunta bastante interessante, como eu disse, porque esse é um desafio ainda, né? A gente desenvolver um sistema que ele seja seletivo para as células tumorais. E como eu disse, hoje os fármacos de platina são usados mundialmente e funcionam muito bem para muitos tipos de câncer, mas eles perdem ainda na seletividade. Eu só queria complementar, se o Corby me der licença, de que esse composto ele foi testado inicialmente, antes de ir para o estudo em animais, ele foi testado em células tumorais e células normais da pele. E o que nós observamos é que esse composto ele foi seletivo, sim, né? Porque ele destruiu muito mais as células tumorais do que as células normais da pele. Então, assim,
Com base nesse achado, então, assim, na verdade, esse processo todo é muito demorado, né? Porque ele começou lá atrás. Então, primeiro foi sintetizado o composto pelos químicos. Depois, ele foi testado em células tumorais desse tipo ao qual o tratamento se volta, e em células normais da pele. E aí nós vimos que ele tinha uma seletividade, quer dizer, ele atacava as células tumorais, mas ele poupava, de certa forma, as células normais. Uhum. E com base nisso é que esse composto foi para estudos em animais. E em animais nós observamos a mesma coisa, quer dizer, ele levou, né, como eu disse anteriormente, a resposta parcial ou completa, né, a redução parcial ou completa do tumor, e ele não determinou toxicidade. Então, nem toxicidade local, né, quer dizer, na pele que circundava o tumor dos animais, e nem toxicidade sistêmica. E em Sim. função, então, desses resultados, é que se passou para o estudo em humanos. Senão, sem essas avaliações prévias, o Comitê de Ética não aprovaria o nosso projeto de tratar seres humanos. Então, em que fase que nós estamos agora? Na fase de tratamento de testes, né, de avaliações em seres humanos. Uhum. Então, o estudo que se conduz, ele é chamado de fase 1/2. Então, ele consta de 2 fases. Numa primeira fase, que é a fase que a gente está no momento, nós vamos avaliar e identificar qual que é a dose ideal a ser administrada para os pacientes. Então, essa é a fase que a gente está no momento. Então, de definição de dose. Então, a gente começa com uma dose pequena, essa dose vai aumentando, até que a gente atinja uma dose que seja adequada em termos de não determinar toxicidade. Depois disso, a gente passa para o estudo de fase 2. Aí, nesse estudo de fase 2, a nossa ideia é verificar, né, o nosso propósito é verificar se realmente o tumor, a gente obtém a mesma resposta que nós obtivemos em animais, a gente obtém em seres humanos normais. Sim. Então, assim, ele vai visar avaliar a eficácia desse tratamento. Então, é essa fase que a gente está no momento. E aí, Para com depois disso, perspectivas, digamos, de chegar sim. a sair, digamos, do laboratório da pesquisa para chegar aos pacientes, tem alguma projeção para isso? Então, a projeção do estudo que a gente está conduzindo é em torno de 1 ano ou um pouco mais, porque depende da inserção de pacientes, da chegada de pacientes, então a gente não tem como garantir isso. Depois disso, se realmente a gente conseguir o que nós esperamos, né, que aconteça, mas isso é só uma expectativa, nós vamos precisar registrar esse produto em todas as agências regulatórias. Uhum. Então, como por exemplo a Anvisa. Então, registrar o produto para depois esse produto chegar no mercado. Então, na verdade, é um caminho longo de Sim. pesquisa. É Mas que bastante importante. e com os resultados, né, promissores, como Sim. vocês também relataram sem dúvida. muito bem aqui com a gente. E agradeço, inclusive, pela disponibilidade, né, de já compartilhar, né, todo esse estudo, essa pesquisa aí, mais de 10 anos, como vocês falaram, né? Pra Pra- ver como é que o negócio é de formiguinha É. mesmo, né? E a É. evolução para o tratamento, realmente. Muito obrigada, viu? Nossa, nós é que agradecemos, né, Pedro? A gente Eu acho que é uma agradece muito. satisfação enorme a gente conseguir passar para a população o trabalho que está sendo desenvolvido por nós, né? Quer dizer, nós somos pagos aí, nós recebemos, tanto em termos de financiamento quanto em termos de salário, né? Nós somos funcionários públicos. Então, assim, a gente conseguir retornar para a população o que tem sido desenvolvido nos dá uma satisfação bastante grande. E quando isso Isso. chegar ao mercado também, porque aí queremos noticiar isso com muito prazer. Muito Só para obrigada. complementar, para finalizar, a gente sempre deixa um agradecimento aqui, né, ao nosso grupo de pesquisas, né, que é o CEPIT Câncer Terra, que é um grupo de pesquisas que ele é financiado pela FAPESP, e ele envolve pesquisadores desde a parte básica, né, que somos nós aqui que estamos desenvolvendo as moléculas, né, passando pela área pré-clínica até o estudo clínico. Esse projeto é financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e tem o apoio da Unicamp, dos seus institutos e de outras instituições, né? O Instituto de Química de São Carlos, da USP, e a Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo também. Então, lembrar sempre que é um projeto bem grande, que envolve pesquisadores de várias áreas do conhecimento, todos trabalhando para o mesmo objetivo, que é terapia e diagnóstico de câncer. Então, muito obrigado pela oportunidade. E sucesso para vocês. Muito obrigada.
CBN Campinas. Oferecimento